Olá, pessoal! Nesta aula, vamos aprender um pouco sobre o hook useContext, que nos permite inscrever um componente no contexto e ler o contexto deste componente. Mas antes, vamos fazer um exemplo aqui de uma situação sem o uso de contexto. Eu vou fazer um primeiro exemplo muito simples, tá? E depois eu faço um exemplo um pouco melhor para vocês. Vamos lá. Vou começar criando um novo arquivo aqui. Vou colocar o nome de contador cliques. Ok? Então, import react from react const contador cliques export default contador cliques. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou basicamente retornar uma div. Dentro desta div eu vou retornar um button. E aqui um label contendo o número de cliques. Os parênteses estão errados aqui. Bom, certo? Vamos começar com 0 cliques aqui, né? E basicamente, com este componente, posso importar ele aqui, ó, e utilizar ele aqui. Bom, contador de cliques é um exemplo clássico, etc. Não precisaria aqui de um useContext, mas eu vou utilizar aqui porque é bem simples. Basicamente, o que eu quero é o seguinte: o contador de cliques está aqui, eu deveria então ter aqui um useState, não é? Mas ao invés de controlar esse state aqui, para controlar o número de cliques no contador de cliques, vamos supor que eu tenha a necessidade de controlar no app, ok? Ou seja, o número de cliques é um valor que importa para outros componentes do sistema por algum motivo, tá? Então, o que eu poderia fazer? Eu posso ter aqui um useState. E aqui eu vou ter um const cliques, set cliques, recebe useState 0, certo? E no contador de cliques, eu vou passar aqui cliques para ele, como sendo este valor, ok? Além disso, eu tenho que passar também o quê? Set cliques. Porque passando o atributo set cliques aqui, a props set cliques, né, para o contador de cliques, o que vai acontecer? Eu vou conseguir atualizar o número de cliques quando clicar neste botão. Então aqui eu vou receber aqui cliques e set cliques. Aqui eu vou colocar cliques. E aqui eu vou ter um onClick, onde eu vou dar um set cliques de cliques mais um. Ok? Feito isso, vamos rodar. Bom, vou clicar, e à medida com que eu vou clicando, ele vai atualizando o número de cliques. O que eu fiz aqui então? Vamos lá. Eu controlo o estado no app, porém eu passo como props para contador cliques, tanto o número de cliques aqui, quanto a função setClicks, que muda este state. Então, dentro de contador cliques, eu estou recebendo aqui as propriedades, mostra aqui o número de cliques e chamo o setClicks igual a cliques mais um, toda vez que clica no botão, certo? Então, eu estou alterando o estado deste componente aqui de dentro de um componente que
é chamado por ele, né? Que seria um componente filho aqui, que está dentro do componente app, ok? Bom, se você tivesse uma hierarquia maior de componentes, com um componente dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro, e lá na pontinha você precisaria dos cliques, né? Lá dentro dessa hierarquia toda, você precisaria que algum componente lá tivesse clique, você teria que passar, então, se fosse fazer dessa forma, uma propriedade do primeiro componente para um mais interno e depois ficar passando do mais interno para o segundo mais interno e etc. Ou seja, você teria que ficar passando dentro de uma hierarquia de componentes as propriedades de um componente para o outro até conseguir chegar no componente que você precisa atualizar o estado nele ou ler o estado nele, né? Até a leitura do estado é até mais comum do que a atualização, mas é possível também que você precise atualizar por algum motivo. Então, fazer isso transformaria ali esses seus componentes, né, de uma forma que seria necessário ficar passando muitas propriedades dependendo da situação. Para isso, existe então o Use Context, que é um hook que permite que você passe então este contexto para componentes filho. Basicamente, para utilizar o Use Context, nós vamos ter que criar um contexto, ok? Então, uma vez criada este contexto, nós conseguimos passar este contexto, então, para os outros componentes, ok? Então, como que nós vamos fazer para passar este contexto para os outros componentes? Nós vamos criar um provider deste contexto, passando o value e o valor, né? E os componentes que estiverem dentro deste contexto, então, vão poder fazer a leitura deste contexto, ok? Vamos ver como vai funcionar isso? Então aqui eu vou importar o create context, certo? E eu vou ter que criar, então, um contexto para este sistema. Eu vou chamar ele de click context, ok? Recebe create context e eu passo aqui para ele um valor inicial. Eu vou passar 0, porque o meu contexto, a princípio, vai conter um número de cliques apenas, ok? Então, vou passar aqui um valor inicial 0. Mudei aqui o nome, click context. Ok. Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu preciso retornar esses componentes dentro do meu context provider. Como que eu faço isso? Eu coloco click context.provider. E aqui eu preciso passar o value. O value dele vai ser cliques. Este valor que eu guardei aqui no meu estado. Só para a gente ver se isso vai funcionar ou não, eu vou passar esse use state para 10, ok? Então passei aqui para 10, ele vai começar já com 10 cliques e estou passando o provider aqui. Agora, cliques e 7 cliques não mais serão passados como propriedades, ok? Eu retirei aqui e vou retirar a leitura dele como propriedades no outro componente. Então, recapitulando, criei o context, eu vou exportá-lo aqui. Então, export context, clique context, ok? Preciso exportar porque eu vou ter que utilizar fora deste arquivo. Bom, criei o provider dele, passando o value que eu quero. Neste caso aqui vai ser cliques, vai começar com 10. E chamei o contador cliques, ok? Aqui, ao invés de criar context, aqui eu vou usar use context, ok? E aí eu vou poder colocar aqui um const cliques, recebe use context, e eu tenho que passar qual context que eu vou usar aqui dentro. Para isso, eu vou importar o click context. E aqui eu passo click context. Ok? Feito isso,
eu já consigo eu tenho que tirar aqui, ó, as propriedades. Eu esqueci de remover as propriedades. E, obviamente, que o setClicks aqui não vai estar funcionando, então também tenho que retirar o onClick aqui do button por enquanto. Ok? Bom, então feito isso, se eu voltar para a minha aplicação, ela me mostra os 10 cliques. Aqui eu não estou tratando o clique ainda, mas já deu para ter uma noção que eu consegui ler o contexto, né? Eu consegui ler aqui a quantidade de cliques utilizando o hook useContext, ok? E passando aqui qual contexto que eu quero ler. Bom, e para que serve esse valor padrão aqui, ó? Esse valor padrão eu vou colocar menos 1000 aqui nele, ok? Ele não muda aqui, ele sempre fica 10, não é? Ele serve para quando você, por algum motivo, não tiver um provider. Vamos supor, ó, vou remover o provider aqui. E agora você viu que ele ficou com menos 1000, que é o valor padrão que eu passei aqui, tá? Então, neste caso, vou deixar, posso deixar 0 mesmo, posso deixar qualquer valor ali, né? Que é só para não dar erro, né? O que acontece? Se você não tiver um provider, o seu componente ele não vai dar erro, ele vai utilizar os valores que você passou aqui por padrão, ok? Então agora eu posso voltar useState para 0, e agora, no click context, eu vou querer algo um pouco mais elaborado, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar para ele não somente cliques, mas vou passar para ele também os setClicks. Então, estou passando aqui um vetor com cliques e setClicks, certo? Valor padrão. Eu vou passar uma função vazia, só para se alguém chamar não acontecer nenhum problema. E, desta forma, agora aqui no contador cliques, eu vou receber assim, const cliques, vírgula, setClicks, recebe useContext. Agora eu posso usar o setClicks aqui no button. OnClick, recebe setClicks, de cliques, mais um. Ok? Com isto feito, se eu voltar aqui, agora, cada clique que eu dou, eu estou alterando o contexto também. Ok? Bom, para esta aplicação, não é muito interessante você utilizar o useContext, né? Isso é uma aplicação simples, esse estado poderia ser controlado de uma forma mais simples. Mas é um exemplo pequeno e curtinho que dá para você ter uma noção de como que você pode utilizar o useContext. Primeiro, você precisa criar um contexto, né? Este contexto, então, ele vai ser utilizado tanto aqui pelo provider, quanto pelos componentes que vão consumir, que vão usar o contexto, ok? E não que o useState seja necessário, mas geralmente é bem comum que você tenha um controle de estado de alguma forma deste contexto, né? E você precisa criar um provider atribuindo o valor, né, ali para este contexto. Né? No meu caso aqui, eu atribuí o mesmo valor que eu estou controlando aqui no state, né? E componentes internos, componentes que estiverem dentro deste provider, qualquer componente aqui, pode simplesmente chamar o hook useContext, né? E passar o nome do contexto que nós declaramos aqui e utilizá-lo sem problemas, ok?